que interessante. Você trouxe uma contribuição para mim, uma consciência, que eu uso essa ferramenta todos os dias, mas eu uso muito para mim. Eu falo mais para mim, eu não falo tanto para os outros que eu estou me conectando. E você me trouxe uma consciência de eu também usar assim, de eu falar com as outras pessoas como pode melhorar. Incrível, Cris, gratidão. Eu teria assim centenas de depoimentos para falar sobre essa ferramenta. Mas eu vou falar um. Eu contratei um ensaio fotográfico para poder fazer os posts do Instagram. Eu peguei e paguei um dia, paguei caro, né? Porque, não sei se vocês sabem, ensaio fotográfico é caro, né? É um interessante ponto de vista que é caro, né? O Destrói descreveu isso. Mas enfim, paguei um valor razoável. E aí, menina, maior chuva, tempestade. E aí só ia ficar em lugar fechado e é totalmente diferente foto em lugar aberto, né? E eu falei, não escolho isso, como pode melhorar, mas estava assim, chuva cinza, céu fechado totalmente. Como pode melhorar, eu escolho o sol, manifeste o universo, como pode melhorar? Fiz, menina, abri o maior sol. São todas as minhas fotos do Instagram, você pode ver, não tem nenhuma de chuva. A maioria em lugar aberto. Nem a menina acreditou. Foi mágico. Então assim, gente, tanto para as pequenas coisas quanto para as grandes coisas, funciona mesmo. Usem e abusem e teste. Porque se vocês forem como eu só acredito vendo. Então usem na vida de vocês, que vocês vão ver o quanto essa ferramenta é grandiosa, o poder da pergunta e o quanto essa ferramenta funciona. Olha essa ferramenta agora. Pare de se julgar. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Pare de se julgar. Julgar-se é a maior crueldade que você pode fazer a si mesmo. E se parte do que você pode alcançar hoje for menos auto-julgamento por existir? Quando você se julga, você está jogando a maldade no mundo. Saibam disso. Se 99% das coisas que o estão aprisionando vem de onde você decidiu que é mais patético do que é. Ou de onde você não está disposto a reconhecer a grandeza que você é. Lembra que eu conversei? Sempre que você reconhece a sua grandeza é quando começam as mágicas a acontecerem na sua vida. Primeiro lugar, reconheça a sua grandeza, pare de se julgar. Quando você não compra o julgamento, mesmo que seja de alguém que você ama, você sempre muda o mundo para melhor. Gente, mesmo as pessoas que mais amam a gente, quando vêm julgar, pensa, eles não fizeram esse curso, eles não têm esse conhecimento, não cobrem isso deles, não cobrem a mudança deles, a mudança está em nós. Então, simplesmente, tudo é um interessante ponto de vista. Como que é essa ferramenta? A gente não está explicando que sempre que a gente entra num espaço de julgamento, auto-julgamento, isso é anticonsciência. Isso a gente está trazendo barreiras, são barreiras que impedem a gente de receber, que nos bloqueia. Então essa ferramenta ajuda também a gente eliminar, se limpar energeticamente dessas barreiras. No Axis, se vocês começarem a fazer mais cursos do Axis e ouvir outras coisas, vão perceber que esse linguajar, interessante ponto de vista, é muito usado. Então assim, sempre que alguém vier falar alguma coisa para vocês, ou que você também tiver um ponto de vista, a partir de hoje tudo será um interessante ponto de vista. Por que interessante? Porque não é bom nem mal, é simplesmente interessante. E é o que? O ponto de vista da pessoa ou o seu ponto de vista. E não cabe a nós ficar julgando se é certo, se é errado, se é bom, se é mal. Simplesmente é um interessante ponto de vista. Então não adianta só você ficar falando, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. As pessoas do Axis às vezes acabam usando isso até como uma arma. Tudo que fala, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. O importante, gente, dessa ferramenta é vocês entenderem energeticamente como ela funciona. Quando você fala interessante ponto de vista, você tem que levar para neutralidade
aquilo que você está falando ou que a pessoa está falando, onde tudo se torna interessante do ponto de vista. Então, se alguém vem falar alguma coisa contrária do que você pensa, querer começar uma discussão, você vai falar, ah, ok, interessante ponto de vista. Mas mais importante do que você falar interessante ponto de vista, é você sentir que aquilo se tornou neutro, energeticamente. Porque energeticamente isso não vai grudar em você. Porque aqui fala, sempre que você alinha ou concorda, ou resiste ou reage, aquela energia gruda em você. E acaba se formando uma barreira que te impede de receber. Ou de perceber onde está o presente naquilo tudo. Percebe? Então, você também pode usar de outra maneira. Quando você tiver uma coisa estiver na sua cabeça te martelando, alguém te irritou, um ponto de vista seu ou um ponto de vista de outra pessoa, você fala várias vezes. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Você fala várias e várias e várias vezes, até perceber o quê? Que aquele aperto, que aquele nervosismo passou. Que a energia se tornou neutra. E quando isso se tornar neutro, aí está o presente, porque aí você se torna consciente e você se limpa dessa barreira energética que estava te aprisionando. Percebem? Então essa é uma ferramenta que é um presente para vocês. Para tudo hoje, gente, que falarem para vocês, ou que vocês também pensarem, vocês falam, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque você não se julga. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E você fala, fala e fala até ficar neutro. Não precisa ficar falando alto, senão vão achar que vocês estão doidos. Fala baixinho para você mesmo. Até sentir o quê? Que neutralizou, que se tornou neutro. Podemos começar a nos liberar, lembrando que tudo o que pensamos, sentimos, acreditamos, julgamos ou decidimos é simplesmente um interessante ponto de vista. Para de se auto-julgar, não compra julgamento do outro e nem se julgue. Esse é um convite à liberdade de ser você. Se você fez algo errado no passado, não tem problema, não tem problema. Sabe por quê? Porque a cada 10 segundos você pode ter novas escolhas. E tudo que já passou serve de aprendizado. Então a cada 10 segundos você pode fazer novas escolhas. E tudo que passou vai servir para que você faça escolhas mais conscientes. Então não fique se culpando, se remoendo, se julgando por atos do passado. O que passou já passou, não tem nada de errado. Seja gentil com você, se acolha, se ame, faça coisas que valide essa gentileza com você, se cuide, tenha tempos de qualidade com você mesmo, faça coisas que são importantes para você e nunca se julgue. Saia desse espaço do auto-julgamento, porque isso é jogar a maldade no mundo. É a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. Você se limita. Quando você se julga, você está colocando uma barreira energética muito densa e sólida que impede você de pôr para fora toda a potência que você é. E a sua potência é o grande presente, é o seu grande presente para o planeta. Quando a gente fala de propósito, o nosso propósito nesse planeta é usar os nossos dons e os nossos talentos para ser contribuição primeiramente com nós mesmos e depois com o planeta. E se você está cheio de culpa, de auto-julgamento, você não consegue pôr para fora dom e talento nenhum. Não consegue manifestar sua potência, porque energeticamente é impossível. Então você acha de verdade que você se culpando, você se julgando, é o caminho, é a resposta para você evoluir? É claro que não, é claro que não.
O caminho é você simplesmente se permitir, se aceitar, se amar, se valorizar exatamente do jeito que você é. Tudo que já passou, já passou. Se algo que não foi legal que você fez, você leva como aprendizado, que seja uma contribuição na sua vida, para que cada vez você possa fazer escolhas mais conscientes. Respeite as escolhas que você fez no passado. Seja gentil com você. E não tem problema, a cada 10 segundos você pode fazer novas escolhas. A cada 10 segundos você pode fazer novas escolhas. Então o auto-julgamento, ele é uma prisão. Então hoje a gente vai fazer aqui, ó, levantar a bandeira da liberdade. A partir de hoje não existe mais nada de errado comigo, com você, nem com ninguém. Somos perfeitos, maravilhosos, incríveis. Somos um presente exatamente do jeito que somos.